Tudo Olá, bem, meu e aí, amor? gays? Eu tô. E aí, suas viciadas e podcasts? Estou super feliz acompanhando. Tem uma. Pra quem não tá, pra quem tá por fora, né? O Spotify soltou essa semana o Rapid, o famoso Rapid da. Vai Tem engajar na todo minha ano, publi, né? desgrama. Já tá lá publicada. Vai lá, tá no meu feed no Instagram. No seu feed? É verdade, Tem que gente. Eu engajar ainda na não minha vi, na verdade, publi, Fernanda. gente. Eu vou engajar O na publi Dantas dele. mesmo não engajou. O Mas, recado foi pra ele. Vocês levaram isso de... Por consequência. A bronca é nele. A bronca é nele. Nossa. E aí eu tô vendo, gente, pessoas ouvindo a gente por 4.000 horas, 5.000 horas. Que Pois isso? é, Como amigo, é que vocês aguentam? tem doido pra tudo, né? Já peço desculpas pra quem passou horas ouvindo a gente esse ano, tá de parabéns, viu? Tortura não é entretenimento, mas Entretenimento. falando a verdade, é muito legal ver no final de ano vocês marcando a gente, marcando o podcast. A gente apareceu como mais ouvido pra muitas pessoas, então muitíssimo obrigado. Sigam marcando a gente aí quando vocês fizerem a retrospectiva do Spotify. Então, pode marcar, pode comentar, a gente fica feliz em saber que o nosso trabalho tá dando um resultado tão legal e tocando tantas pessoas, né, Felipe Dantas? Exato. Falando em trabalho que toca pessoas, ó o gancho. Ai, que chique esse Nós gancho, não meu estamos Deus! sozinhos. Nós estamos com alguém que, Apresente o inclusive... convidado. Nós estamos com alguém que, inclusive, já tá mais do que na hora de estar aqui nesse podcast, que é o Igor Pires, Demorou, criador né? do Textos Cruéis para serem lidos rapidamente. Bem-vindo ao nosso programa. Obrigado, gente. Uma honra estar aqui com vocês. Adoro o programa de vocês, adoro o que vocês fazem. Eu e meu namorado, gente, meu namorado é o maior fã de vocês. É Assim, Que sério? legal! Aham. Como que ele chama? Iago, mandem um beijo pra ele, porque Um ele vai beijo Um pro escutar. beijo, Iago. Iago. Ai, Quando eu falei- vou muito futricar quem é ele no Instagram, peraí. Quando eu falei que eu ia conversar com vocês, ele surtou. Então, estamos muito felizes. Bonitinho. Obrigado, Iago. tá, Meu estamos amor, aqui. seja bem-vindo, fique à vontade, tá? Obrigado, Uma gente. conversinha bem Uma gostosa honra. esse podcast aqui. Gostosa. Deixa eu só... A gente tá aqui com a pessoa que mais traduz em formas de palavras sentimentos que, assim, pelo amor de Deus, realmente cruéis ele é demais. sagaz, né? Ele é sagaz. Ele é sagaz. Ele Mas eu tô entrega. querendo saber... Eu tô com o último aqui agora, ó. Chegou pra mim. Ai, gente, eu tive que Espero parar que de você ler goste. porque Eu tô tava sendo gostando, difícil. mas eu tô lendo, eu escolho uma página e abro, que eu acho gostoso de ler. É. Sim. Boa, E é muito boa. delícia. Inclusive, gente, pra contextualizar, porque tem muito a ver com o nosso programa de hoje, Igor está lançando, já lançou, na verdade, né? Textos para Tocar Cicatrizes, que é o 5º livro, né, desse... Da Mona. Exato. A Mona escreve, hein, A gente? Mona Que horas que escreve, você querida. escreve, Mona? É de manhã, é de noite, é todo dia? Cara, eu escrevo todos os dias e assim, é porque depende. Quando eu tô escrevendo pro livro, eu tenho uma rotina de trabalho mais fixa, né? Então de manhã eu acordo, tomo meu café, sento assim em frente ao computador e escrevo porque eu tenho que lidar com prazos da editora. Mas quando é, tipo, eu escrevo assim pras redes sociais, eu não tenho muito bem um período específico assim. Vai de como eu tô sentindo no dia, de como como eu tô lidando com outras coisas também. Mas varia muito, a minha rotina é muito flexível. Eu amo meu trabalho porque, tipo, eu faço meu horário, assim, sabe? Isso é E- muito gostoso, né? E aí isso é muito bom, tipo, porque eu não sei se vocês são assim, mas eu tenho períodos, tipo, tem períodos que eu tô muito noturno, então eu trabalho muito de madrugada, então eu escrevo muito de madrugada, né? Tipo, insônia, enfim, não consigo dormir, aí vou trabalhar à noite. Perturbação. Perturbação. Onde tem gay não tem paz. Então. E aí escrevo também de dia quando eu tô mais tranquilinho, assim, quando a vida tá mais sossegada. Costuma variar. Acho que eu consigo me identificar um pouco com essa rotina de... Às vezes a gente tá mais produtivo em determinado período do dia mesmo, não tem como, né? Gente, Deixa eu só, ó, eu antes não de a tô gente- diurno, eu não tô noturno, eu não tô tarduno. Você não tô... gosta, você não tá fazendo nada. Mentira, você faz Na muita verdade, coisa. estou fazendo né? um milhão de coisas, mas a energia já foi embora. Mas, eu tive que... Aliás, é um livro muito gostosinho, porque ele é tão... Não sei, ele é diagramado de uma forma muito pra você ler muito confortável, assim. Ele é leve, tem a tipografia Sim. bonita. As ilustrações da Anália Moraes são lindíssimas. Cara, só que é é muito um livro louco isso. difícil, viu? Então, é muito louco isso, porque eu escrevo tipo, a minha fanbase são adolescentes, assim. Então eu tenho fã de, tipo, de 12 anos de idade. Então, quando eu Ai, que escrevo, legal. é Fofinho. muito é muito fofo.
E aí, quando a gente vai escrever o livro, produzir o livro, pensar no livro, eu também preciso pensar, tipo, que o livro precisa ser fácil de ser consumido, precisa ser tranquilo. E a gente tem uma grande questão, né, que eu lembro que no começo, quando eu publiquei meu primeiro livro, as pessoas falavam assim, cara, jovem não gosta de poesia, adolescente não gosta de poesia, as pessoas não gostam de poesia. E eu lembro que foi um estigma, assim, que a gente That's quebrou. suspicious. That's Aham. suspicious. Tipo, mas eu entendo o pensamento porque eu acho que a gente foi ensinado poesia de uma maneira muito arcaica no colégio, né? Tipo, eu lembro que eu estudava os grandes cânones da literatura. Eu nunca tive esse contato com uma literatura e uma poesia que fosse mais fácil, mais palatável. Então, nos meus livros eu tento imprimir essa linguagem mais do dia a dia mesmo, que tipo as pessoas falam, Sim. né? Assim, até para ficar mais E é muito. E é muito legal ver autores, escritores como você ganhando espaço, inclusive nas prateleiras dos jovens, né? Eu acho que se a gente for viajar um pouquinho no tempo, aí cada um na sua faixa etária, a gente também era pouco apresentado para jovens talentos, né? Autores contemporâneos. Eu acho que o que você estava falando é que é tudo muito associado aos clássicos, que Sim. também são legais, mas tem muita gente boa como o Igor fazendo muita coisa boa pelas quais os jovens se interessam, sim, né? E aí também tem uma visão preconceituosa de partir do princípio de que o jovem é ignorante, que o jovem é desinteressado, né? Muitas vezes, ou quase sempre, vindo de pessoas que não conversam com os jovens. E aí você me Exatamente. pegou, porque eu queria saber o que você aprende nesse diálogo com as pessoas mais jovens que você, assim. Que ensinamentos que elas trazem pra você? Esses Nossa, adolescentes, essas adolescentes. cara, então, eu sou uma pessoa, eu faço jornalismo também, eu sou formado em publicidade, faço jornalismo. E eu sempre Ah, gostei. poxa, lamento muito, mas boa sorte. Mentira, é Boa uma carreira muito sorte! legal. Não, imagina, gente, 20 anos de jornalismo eu só tenho a Mas é agradecer, muita puxado, não é gratidão. puxado, é É, puxado, é pois puxado, é. é Você puxado. sabe, né? E eu sempre gostei muito de escutar histórias, eu sou muito curiosa, assim, então eu amo, tipo, conhecer as pessoas e escutar o que elas têm pra me dizer. Então, nesse sentido, assim, sempre que eu encontro com eles, pra mim é muito louco perceber como eu tô tão distante, eu tô tão próximo, né? Porque os meus textos, de certa forma, fazem parte da vida deles, mas também tô tão distante, porque, cara, pensa, um pré-adolescente, adolescente de 12 anos, eu tenho 27, tipo, são 15 anos de diferença. Então, tipo, a linguagem é Muita coisa outra, aconteceu, a né? maneira como eles se comunicam comigo é outra, tipo, o que eles estão pensando sobre a vida e o que eles estão consumindo de música, literatura, e enfim, mundo tipo, muito diferente. Então eu sempre tento pegar essas coisinhas assim pra colocar no meu trabalho, tipo, entender como eu posso melhorar minha linguagem com eles. Mas E, é isso, eles me ensinam muito, assim, muito. e Tipo, por exemplo, é muito importante ter autores como você que tratam os jovens com inteligência e respeitam os sentimentos deles, totalmente, né? totalmente, Eles é são muito muito louco. desrespeitados nesse aspecto, né? De Muito. Sim. tudo, ai, que bobeira, ai, isso passa, ai, é jovem, não. É válido o sofrimento, eu acho que nessa idade é ainda mais válido por conta da dificuldade que a gente tem de entender o que a gente tá sentindo, né? E eu concordo totalmente com você. E eu comecei a escrever porque, por exemplo, eu li muito Caio Fernando de Abreu na minha adolescência. Foi uma escritora Ai, assim, tipo, demais. da Eu adolescência. também. E eu sentia muita necessidade. E foi um choque pra mim, porque quando eu li Com Morangos Mofados pela primeira vez, que é um livro que Sim. fala muito, né, fala muito sobre ser um homem e amar outro homem. Eu fiquei meio em choque, assim, porque pra mim aquilo Uhum. nunca tinha sido. Eu nunca tinha lido, Apresentado. apresentado. E aí, quando eu comecei a ler, eu falei, nossa, é possível. E aí, E ele fala de agora, sexo abertamente, né, Igor? abertamente, assim, de uma Então maneira, é tipo pau no assim, cu, é, porra, pinto, aham. gozo. Então é meio E chocante na adolescência, né? é meio Na chocante, adolescência, é verdade. mas ao mesmo tempo, É um eu me tesão do sentia, caralho, é uma delícia. eu me sentia muito seguro e confortável, assim, sabe, na minha pele. E hoje, sendo escritor, eu fico pensando, cara, se eu tivesse tido escritores. Eu escrevo o que eu gostaria de ter lido na adolescência. Tipo, Sim. eu queria muito ter Aham. lido, tipo, um autor que falasse, meu, que tá tudo bem sofrer por amor e que, tipo, tá tudo bem ser quem você é. Então eu acho que os adolescentes de hoje em dia, os jovens de hoje em dia, tipo, eles estão muito privilegiados porque existem muitos escritores hoje, nacionais, tipo, brasileiros,
contemporâneos que escrevem e produzem uma literatura muito massa, assim, que eu não tive tanto contato, por exemplo. Tipo, era muito limitado pra mim. Eu conhecia o Caio Fernando e mais um autor que era gay, ou que era negro, sabe? Que, tipo, tava produzindo uma literatura boa. Então, é isso, assim, eu tento e quero ser, tipo, essa referência pra esses adolescentes, assim, de, cara, tipo, é possível ser um E é autor. legal, e é legal a gente ver essa linha do tempo, né? De como de como esse espaço que vem sendo conquistado por um homem gay como você, ele vem sendo construído lá de trás. Ele vem com o Caio Fernando, ele vem com um monte de gente. Não é agora, não começou agora, né? Aham. E eu também fiquei pensando aqui se, de fato, quando a gente tá principalmente se comunicando, ou escrevendo, ou gerando conteúdo, que é muito da nossa vida, se a gente de alguma forma não tá conversando um pouco com, principalmente nós, homens gays. Você é gay, né? Sim. Não, às vezes, né? Sei É melhor lá, perguntar. né? Vai saber, né? Vai que... Eu acho que eu vejo isso com uma certa constância, o quanto que nós, homens gays, em alguma medida, estamos conversando com o nosso eu adolescente, que de alguma forma ficou carente de tantas coisas, né? Então, muito legal o seu trabalho. Agora, o que me intriga aqui é o que está por trás da ideia de tocar cicatrizes, né? Porque eu acho que nem sempre olhar cicatrizes é uma coisa fácil. Talvez a gente prefira escondê-las, não revivê-las. Elas podem ser uma memória ruim. Então, da onde partiu esse recorte nesse novo livro? Então, eu tava no começo da pandemia, em 2020, e eu tinha... que horror, Mona, meu Deus, que pesadelo, Mona! Tipo, e foi assim, esse foi o livro mais longo que eu tive contato, assim, eu fiquei 2 anos e meio escrevendo ele. E no começo, eu tava escrevendo porque eu tinha acabado de terminar o namoro. Cara, eu terminei esse namoro bem na semana que decretou lockdown. Então foi, tipo, na semana que o governo federal falou, então... Cara, foi tipo assim, juro, foi desesperador. Pediu pra voltar? Vamos voltar, veio a pandemia. Cara, não, porque eu tava muito seguro da minha decisão, assim. Eu sou muito segura das minhas decisões. Qual que é seu signo? Você acredita em signo? Aham, sou leonino. Eu sou muito segura das minhas decisões porque eu sou a boa, eu dou meu nome, vai. Então tá, e vamos aí, lá. Mas gay, eu sofri muito pra terminar, tá? Tipo, porque eu sou Foi o tipo você de que pessoa... terminou? Aham, porque eu fiquei meses assim, cara, não tô feliz, não tá mais legal. Então, tipo, a ideia foi crescendo dentro de mim até me consumir, até falar, caralho, não aguento mais. Chega. Mas... E aí eu tava no processo de escrever sobre essas questões, assim, sobre essas cicatrizes. E eu falei, vou escrever porque eu acho que eu tô bem já sobre isso. E aí eu percebi que muitas das coisas que eu tava escrevendo... Aí eu percebi que eu não tava bem. Não tava bem, que na verdade... que tipo assim, quando você acha que você tá... quando você acha que você tá bem... Mona, aí você vê que você não tá. Tava mal pra caralho. E aí, caralho, eu tava mal pra caralho, sério. E assim, e foi um mal-estar, assim, que me acompanhou durante muito tempo, enquanto eu escrevi o livro. E aí eu comecei a pensar, cara, realmente, assim, eu tenho muitas cicatrizes com as quais eu preciso lidar, e muitas questões com as quais eu preciso lidar, e que pra mim, Igor, fazia muito sentido voltar pra elas. Porque eu sou, tipo, artista, né? Eu acho que artista tem uma função, assim... de se olhar tipo, de dar um mergulho em si mesmo. Eu acho que é o nosso trabalho. Tipo, tirar a arte desse lugar, assim, de um lugar de um olhar clínico sobre si mesmo. E eu sou muito clínico sobre mim, sou muito... me autoanaliso demais. Sim. E aí, quando, tipo, a gente chegou no processo final do livro, que foi mais ou menos em março, abril, maio desse ano, a gente tava numa reunião discutindo e aí sugeriram esse nome na reunião e eu falei, cara, é isso, tipo, eu não tinha conseguido ainda traduzir o que o livro era, mas se eu olhar pro livro hoje, eu acho que é um livro que fala muito sobre questões que ainda estão latentes em mim. E que eu acho que todo mundo tem questões latentes em si e que muitas vezes ficam negligenciadas porque, como você falou, a gente tem um pouco de medo, assim, de vergonha a gente tem medo de visitar alguns lugares. Às vezes eu tenho a sensação, e se tratando de cicatrizes, gente, né? Coisas que podem ser bastante comuns, que eu acho que o Dantas elencou muito bem na pauta também, né? Uma decepção amorosa, né? As dificuldades que a gente pode ter tido por conta de ter sido uma criança, um jovem LGBTQIAP+, e que a gente ainda revive em alguma medida e tal.
Mas pra mim, eu tenho a sensação que é visitar uma memória muito dolorosa. Então, assim, eu fico com medo de reviver a dor toda vez que eu olho para uma cicatriz. Ainda que aquela dor, aquela cicatriz faça parte da minha história e ela tenha me trazido até aqui, existe pra mim uma dificuldade de visitar esses momentos, olhar pra eles e entender que passou. Parece que eu vou passar aquilo tudo de novo. E pra mim se torna aterrorizante. Em alguns momentos eu falo, ai não, essa cicatriz eu não vou mexer nisso, mano. Nossa. Vamos sair. Olha. Vamos pra uma festa. Não quero olhar pra isso agora. Então é um processo difícil, né? É um convite muito interessante, mas nem sempre fácil. Perturbador. Sim, com certeza. Com certeza. Eu acho que eu olho pra minha cicatriz de uma forma diferente, sabia, Ti? Eu tava pensando aqui pra pauta. Eu acho que em vez de, e eu sei que 1 milhão de pessoas também fazem isso, em vez de pensar que você vai reviver aquilo ou que aquilo vai vai acontecer de novo, né? Eu acho que eu me sinto mal pelo peso de eu ser aquilo. Sabe, de eu ser Como um assim, erro, de eu ser o amigo? trauma. Tipo, se acontecer alguma coisa difícil na minha vida, eu me jogo pra baixo. Tipo, eu penso, nossa, eu fui burro demais, Ou então até mesmo quando eu cometo um erro, assim. E aí parece que isso vira parte de mim. Tipo, eu fico constantemente... Mas amigo, não é? É meio que só que eu fico pensando, será que as pessoas me enxergam diferente por causa dessas coisas que aconteceram? Ou será que essas pessoas me enxergam fraqueza? E me parece que eu personifico isso muito maior do que sabe? Então parece que tem que viver com vergonha, assim. Não é muito Coloca sobre... uma lente de aumento, né? não é sobre Mas é muito... reviver, mas é o peso daquilo ter acontecido comigo e de certa forma eu ter me tornado isso. Não sei É se muito eu louco isso, consegui porque escrever. parece muito clichê isso que eu vou falar, né? Mas eu tava na terapia há Gente, umas os 3... clichês são as melhores coisas, gente. Eu Sua amo terapeuta nunca te falou isso? Falou, olha, então, geralmente nos clichês moram muitas verdades. com certeza. E aí eu tava umas 3 semanas atrás na terapia e ela falou, tipo... Ela falou isso, cara, não é o que fizeram de você, mas é o que você faz com o que fizeram de você. Tipo, e a gente tava num papo super profundo sobre traumas, né? Porque eu falo muito sobre os meus traumas na terapia, tipo, e sobre como... Porque, vamos lá. A gente que cresceu, né, pessoas queers pretas, eu venho de uma família, né, interracial, o amor pra gente é muito difícil. Eu cresci numa família um pouco disfuncional nesse sentido, em que amor não era prioridade, tipo, existiam outras prioridades como colocar comida na mesa. Sim. E aí eu cresci sendo uma criança eu sabia que eu era gay já, né? Cresci muito tímido, muito, tipo, pra dentro, sem me expressar muito. Então, hoje eu tento assimilar o amor, eu tento construir uma ideia de amor que é uma ideia nova pra mim. Assim como eu acho que é uma ideia nova pra pessoas queers, pessoas pretas, porque a gente foi condicionado a receber um tipo de amor que nem sempre foi o amor ideal. Tipo, eu não me sentia a criança mais amada do mundo, por exemplo. Pelo contrário, em muitos lugares, muitas vezes eu me sentia a criança menos amada do mundo. Então, lidar com esses traumas, por exemplo, e lidar com essa cicatriz, que é uma cicatriz, talvez a maior que eu tenha, me ajudou a entender que, cara, não é tanto sobre como eu não fui amado, mas sobre como hoje eu consigo ressignificar o amor. E sobre como hoje eu consigo criar outras estratégias para amar, e, tipo assim, amar bem, amar saudável, tipo, criar relações baseadas no amor. Né? Me amar, exatamente. Então, eu acho que essa questão de, cara, como as pessoas me enxergam? Será que eu sou um trauma, um peso? Eu acho que a gente precisa pensar, não, tipo, tá, mesmo que as pessoas pensem assim sobre mim, como eu penso, né? Qual que é o meu pensamento a respeito de mim mesmo? Como eu posso aqui me construir como uma pessoa melhor e, tipo assim, mais honesta, tipo, que tem amor pra dar e que consegue lidar melhor com os próprios traumas e com as próprias cicatrizes. E somado a isso, ainda consegue dividir essas experiências com outras pessoas que vão ser ajudadas pelo seu trabalho. Eu acho isso muito legal, né? Ainda que parta de um lugar muitas vezes de dor, pelo que eu entendi, olha só o tanto de pessoas que você toca com o seu trabalho. Então, é legal também reconhecer isso, né? E aí talvez, Dantas, quando você fala sobre parece que eu vou ser definido por aquilo que eu vivi, talvez a gente seja, mas eu acho que tem a ver com o que o Igor falou. É o que a gente vai fazer com isso e de que forma o que a gente se tornou também
muito por conta do nosso trabalho, pode se tornar inspiração para outras pessoas. Eu acho que não dá para tirar isso do jogo, sabe? Eu acho que a gente se reconhecer é relevante e importante para as pessoas próximas a gente, para a gente mesmo. A gente saber o nosso tamanho é parte do processo de cicatrização, né? Com certeza. E que eu acho que é um olhar processo... o lugar que a gente tá hoje de verdade, porque é muito fácil a gente, em qualquer dificuldade, voltar para aquele lugar menor, aquele espaço menor que a gente ocupou, onde a gente tinha muita dificuldade de lidar com questões muito importantes, porque de alguma maneira a gente estava desassistido por ser gay, por ser preto, por ser, você que tá ouvindo a gente, por ser queer, por qualquer outro motivo. Então, eu acho que é muito fácil a gente voltar para esse lugar de desassistência, quando hoje, como homens adultos que somos, temos mais ferramentas e condições de lidar com as dificuldades, né? Sem retornar para esse lugar de tanta dor. Mas o que a gente faz com ela é muito difícil, porque ela tá aí, né? Ela fica aí, ela vira outras coisas, né? Ela pode virar tipo um raiva, fantasma. né? Ela pode virar frustração, ela pode virar tristeza profunda que vai evoluir por uma depressão. Então, eu fico imaginando, eu penso que entrar em contato com as nossas cicatrizes é um processo de cura importante, talvez até essencial, né? Porque se a gente cobre, como que a gente melhora? Como que a gente... Cura, né? Eu vejo isso acontecendo muito na terapia, que até quando a gente pode se esconder dos nossos problemas, porque eles vão voltar. E sabe uma Aquelas coisa? questões essenciais do nosso ser, elas vão se apresentar novamente, né? Talvez a gente não consiga naquela hora lidar com aquilo, mas vez ou outra essa questão vai voltar e você vai se deparar com aquilo e falar: porra, velho, por que eu não resolvi essa merda? Tô eu aqui de novo, nesse mesmo pensamento. Nossa, eu sou o rei disso. Resolve, Mona! Resolve! E eu acho que a terapia, ela é uma baita ferramenta, assim, pra gente entender que, cara, a gente é repleto de faltas. Eu acho que viver é ir tentando compreender quais são as faltas que a gente tem e tentando, de certa forma, se acostumar com algumas delas. Então, eu acho que, tipo, dor, a gente sempre vai sempre doer em algum lugar diferente. Tipo, quando você acha que você tá curado de alguma experiência, algum trauma, alguma questão, você vai se deparar com alguma outra. Eu acho que viver é sobre isso. Mas eu acho que a gente precisa entrar em contato com essa busca de, cara, muito clichê, mas desse autoconhecimento, assim, de, tipo, entender quais são as faltas que você carrega, o que é essencial pra você, tipo, lidar e para se transformar num ser humano melhor, e o que você pode, tipo, não, tá, isso me incomoda, isso é uma questão pra mim, mas eu não vai ser agora que eu vou cuidar disso, porque eu acho que também tem o tempo da dor, né? Por exemplo, eu sou uma pessoa muito carente, e aí teve um dia na terapia que eu tava falando sobre que isso era uma grande angústia, tipo, nossa, eu sou muito carente. E aí ela falou assim, cara, você acha que você é carente? Tipo, por que você acha que você é carente? Aí a gente fez todo um histórico, assim, de entender por que as pessoas entendem a carência como algo necessariamente ruim. E aí a gente foi trabalhando e lidando e construindo, né, ao redor disso, do ser carente, uma resolução que era, cara, às vezes você não é carente, às vezes você só quer o básico, ou quer o mínimo, ou quer, tipo, afeto, carinho, que é uma Carente coisa que aos todo olhos mundo... de quem, né? Carente aos Exatamente, olhos que é de uma quem? coisa que só você quer. Então, tipo assim, eu lembro disso, assim, a gente terminou a sessão e eu saí com essa sensação de, cara, isso não é um problema agora. Então, você não precisa se angustiar por isso. Então, eu acho que Tem problemas maiores. tipo assim, não, ser carente não é uma questão, Igor. Tipo, deixa isso para um segundo plano, sabe? Eu acho que também entender quais são as prioridades da sua vida. Tipo, o que você precisa curar em você, que você acha que é urgente? Sim. Porque eu acho que é sobre, sabe? E tem um negócio interessante aí também, que é a gente se reconhecer nas nossas, e aqui muitas aspas, nas nossas falhas. Eu acho que a gente vive um momento muito propício para isso, né? A gente tem muitas pessoas dividindo as próprias falhas, de novo, entre aspas, até de forma oportunista, né? Então as pessoas se mostram sensíveis além da conta, ou criam dificuldades que elas não passaram para poder engajar e ganhar likes. Nossa, e a gente, eu lembrei de uma aqui. Então, e a gente que tem uma sensibilidade exacerbada, eu me considero uma pessoa extremamente sensível. Quando eu vejo a pessoa forçando a barra, eu sei que ela tá forçando a barra. Mas assim, fora esse shade,
Eu acho que é muito importante a gente se encontrar com essas coisas que são consideradas ruins, né? Então, assim, porra, olha, por exemplo, eu consigo me ver como uma pessoa mais carente do que a média, assim. É assim, se meu marido me chamar pelo nome, eu já fico, meu Deus, não me ama mais. Entendeu? É uma coisa... E é bom você saber que você sai desse lugar, né? Porque você consegue, inclusive, entender que aquilo é uma necessidade sua que às vezes as pessoas não vão saber, entendeu? Né? Poxa, olha, eu tenho... E aí não tô falando de natureza criminosa, mas de repente, por conta das suas cicatrizes, você se tornou uma pessoa ciumenta. E aí, é importante você saber que você é, né? Exatamente. Até pra você saber a sua medida do que você vai tolerar e o quanto essa sua dificuldade, que é sua, vai prejudicar as outras pessoas, né? Porque quando a gente consegue reconhecer, mapear as nossas cicatrizes e as nossas falhas, a gente também se torna mais autoconsciente de quem a gente é e deixa não só de transferir o que acontece com a gente, a responsabilidade da nossa vida para os outros, como também deixa de ferir os outros por conta da dificuldade que a gente tem de lidar com a gente mesmo. Nossa, E você isso eu hablou acho essencial. falou muito. Eu acho isso Hablou essencial. demais. E, cara, sabe o que é mais bizarro? Isso volta pro que você falou no começo. É muito difícil. É tipo, as pessoas não querem se encarar, Ti. As pessoas não querem falar. Não, as eu não pessoas tenho... As Eu vou pessoas fechar não a câmera. Tô fechando a câmera. As pessoas não querem, de verdade, as pessoas não querem chegar nesse momento de olharem pra si e falarem, não, a responsabilidade disso é toda minha. Fudeu, Nossa, não. sou eu, né? Sou eu, o problema sou eu. Sabe? Tipo. Na minha seleção, eu sou o Neymar. Infelizmente gente, Mona. Infelizmente tá com você a bola. Se você não fizer o gol, ninguém vai fazer. É Exatamente. terrível. E aí, só, tipo, né, terminando de responder o que você tinha perguntado do Sim. livro, eu acho que o livro surge nesse sentido, assim. Eu acho que também é um choque, é um choque para algumas pessoas lerem alguns textos e verem que, cara, tem muita raiva nesse livro, tem muita mágoa, tem muito ressentimento, tem mesmo, porque eu sou, tipo, são os meus processos, assim, e eu não fujo deles. Então, eu acho que o livro, o Tocar as Cicatrizes, vai nesse sentido, assim. Eu quero que as pessoas olhem para si mesmas e se encarem, tipo assim, né, tirem desse... E legitimem isso, desse face a gente. face, tipo assim, porque é isso, gente. Se você não olhar pra si mesmo, pra encarar todas as suas questões, você vai continuar reproduzindo comportamentos tóxicos, você vai acabar transferindo e terceirizando, passando para outras pessoas o que é responsabilidade sua. Tipo, você com os seus sentimentos e lidar com você mesmo é uma responsabilidade sua, não é do outro. Então, eu acho que o livro vai nesse sentido, assim, de lidar com suas próprias cicatrizes, cara. Se banque, tipo, sabe? Gente, olha só, gostoso de ler, de ouvir e de ver também, porque a gente tá vendo. E eu acho que dentro desse processo, né, Igor, ter bastante, e a gente fala muito disso aqui no E aí Gay, ter bastante generosidade consigo mesmo. Porque eu sei certeza. como pessoas queers tendem a ser, que não, agora eu vou ser uma pessoa melhor. E aí elas vão fazer disso uma missão para provar a eficiência e serem excelentes no processo de autoconhecimento. Então a gente, por conta do preconceito, da desassistência que a gente tende a viver, né? Aí tem questões geracionais, questões familiares, jornadas pessoais. A gente tende a querer buscar esse reconhecimento através de eficiência, de mostrar muito serviço, muito trabalho. Mas esse processo de olhar para suas cicatrizes, de se autoconhecer, ele não pode vir com essa cobrança de excelência novamente. Você não precisa ser a melhor pessoa do autoconhecimento do mundo. Você tem que ser a melhor pessoa para você, no seu tempo e... Desculpa, não vai ser só vendo vídeos na internet. Assim, é quase que essencial que você tenha, dependendo inclusive do lugar onde você esteja, ajuda profissional. E aí tem outra coisa que eu queria fazer esse paralelo, e que eu já fiz aqui, mas eu acho importante, porque tem a ver com cicatrizes, da mesma forma que você cuida dos seus machucados físicos e das suas cicatrizes físicas, né? Um corte na mão, cortando um queijo, né? Uma cicatriz no joelho. Eu tenho uma que meu irmão bateu na minha cabeça, eu usava aparelho, bati com o aparelho no joelho e ficou um corte enorme. Da mesma forma que você cuida das suas cicatrizes físicas, você tem que cuidar das suas cicatrizes mentais. Então, elas também precisam de assistência. Você não vai lá e não limpa a cicatriz, não vai, de repente, dar um pontinho, costura,
Então, as cicatrizes que a gente tem mentais também precisam desse cuidado desse especialista. Então, aí entra um terapeuta, entra um psicólogo, um psicoterapeuta. Então, é também dar valor para essas dores que a gente tem, porque elas não são bobagem, elas não passam sozinhas. Ah, eu vou aqui Elas não dormir, precisam de Deus. elas não precisam de Deus. E aí, viva e acredite no seu Deus, mas mantenha a terapia, entendeu? Faça as duas coisas. É isso. Pode trazer conforto, mas elas precisam de ajuda, assistência técnica, Mona. Total. Quando quebra a sua máquina de lavar, você não leva na assistência técnica? Então você tá fudida. Você terminou um namoro agora, você perdeu o emprego, você tá com a autoestima lá embaixo. Muita gente tá voltando aí da pandemia derrubadaça, né? Eu vejo amigos muito próximos, e inclusive eu mesmo já falei sobre isso aqui, com muita dificuldade de retomar muitas coisas. Cara, assistência técnica. Peça ajuda, porque sozinho não dá. Exato. Sozinho não dá. Mas sabe Até qual os que é psicólogos fazem terapia, gente. Mas sabe qual que é a armadilha, eu acho, também? Por exemplo, a gente tá acostumado, quando a gente tá falando sobre cuidados com o corpo, da gente se cuidar, tipo, cortou o braço, passa ali um remédio, não sei o que, tá com dor de cabeça, toma remédio. E só que aí, quando no caso da gente é de cicatrizes da cabeça mesmo, né, leva muito mais tempo. E aí, sabe o que eu acho que é onde mora o perigo? Quando a gente fica também muito acostumado a estimulações de prazer muito mais rápidos do que tentar se entender e ir para uma terapia, sabe? Por exemplo, eu editei um podcast recentemente que a pessoa falou de uma pesquisa de que as pessoas preferem, sei lá, estou triste, estou deprimido, vou jogar um videogame, ou vou fazer compras, ou vou assistir uma série pra esvaziar a cabeça. E aí, tipo, tá sempre jogando ali o real problema embaixo do tapete, né? Ah, mas faz parte. Tem dia que a gente não quer pensar, né, pessoal? Imagina pensar todo dia nos nossos problemas, gente, que horror. Exato. Sem tomar uma cervejinha, não dá. Eu tô 2 meses sem terapia e eu vou enlouquecer, eu vou coringar. Nossa, gente. Já vai coringar no Eu ar, vou hein? A gente coringar sabe no que ar. coringa no ar. É muito Quem louco nunca isso. coringou no ar? É muito louco isso, porque eu venho de novo, venho de uma família em que a gente nunca falava sobre terapia, não era uma questão. Em casa também não falava. E tipo, assim, precisa de ajuda, peça pra Deus. Ora pra Deus, né? Eu venho de uma família cristã, Era uma então... família religiosa? É uma família religiosa, sim. É uma família religiosa. E durante muito tempo eu achei que, de fato, assim, Deus ia sanar todas as minhas questões, assim, todas as minhas angústias existenciais. E até eu entender, até eu ter autonomia para falar, não, eu preciso de terapia, eu preciso cuidar da minha cabeça, nossa, foi um processo, assim, longevo, viu? Porque eu custei a acreditar que a terapia realmente fosse fazer sentido na minha vida e hoje eu não me vejo sem terapia, assim. Fazia terapia, aí eu parei no meio da pandemia porque eu não tinha me adaptado, aí eu voltei esse ano e, cara, foi a melhor decisão que eu tomei na minha vida. Porque eu sou uma pessoa muito criativa e muito paranoica. Sou muito paranoica, acho que é o meu laudo, paranoica, doida. E aí... Doida, E a gente aí- tem uma personagem aqui, Igor, no Para podcast, de que é ser a doida. doida, muito doida. Para de ser doida, você é doida, muito doida. A gente tem E essa... aí... Todos nós E é- temos uma doida muito Nossa, doida dentro de e si. aí, cara, todas as minhas questões, as minhas angústias, né, as minhas cicatrizes, porque como eu escrevo muito, eu tô o tempo todo escrevendo, pensando, produzindo, minha cabeça, tipo muito assim, doida, doida. minha cabeça Ó, fica que assim, doida, muito doida. doida demais. E aí, a terapia surgiu como esse caminho, assim, de desafogo e de, não, tá tudo bem, despeja. Então, gente, façam, assim, quem puder. Porque... E adianto, gente, pode ser horrível. Muitas coisas necessárias são horríveis e muito difíceis, tá? Não é, e outra, não é, eu vou chegar lá, da hora. Não, tem dia que é horroroso. Eu tô numa fase bem difícil, que eu tô um pouco de mal, assim. Inclusive transferindo raiva pra minha terapeuta. Ela já falou, eu sei que você tá com raiva de mim, não tem problema, faz parte do processo. Eu não sou a culpada. Né, e eu acho importante também, e como também, não só em casa, você falando da sua família cristã, em casa tudo era bobagem. Então, porque havia uma necessidade de sair do buraco. Então, a gente foi criado numa cultura que assim, a gente precisa sair desse buraco, então a gente não tem tempo pra isso. Uhum. Eu tô trabalhando, vocês estudem, vocês façam uma faculdade e vamos melhorar de vida. Então, a minha criação foi muito, tudo era frescura.
Até às vezes coisas... Ai, tá triste, bota um sorriso no rosto que já é o primeiro passo. Vai estudar, a vida tá acontecendo, a gente precisa sair daqui. Então também tem esse processo de legitimar suas dores e o que aconteceu com você, que aí é uma coisa também que a gente só consegue fazer adulto. Aí tem um outro aspecto que eu queria explorar, e aí, em se tratando de pessoas queers, né, que somos aqui os três, e muitos dos nossos ouvintes também, eu acho que a gente também tende a ficar num lugar muito isolado e se torna um pouco individualista. Então, tem a dificuldade de falar sobre. E aí é impressionante, né, gente? Porque aí liga o microfone e sai um monte de coisa, mas assim, de falar sobre essas dificuldades, essas cicatrizes, com os nossos amigos, com as pessoas que estão ao nosso redor. Então, é importante ter essas conversas. Eu tava conversando com uma amiga recentemente e a gente tava tirando sarro de homem hétero. Gente, pode tirar, isso aí é reparação, tá tranquilo. E aí gay libera, pode rir do homem hétero. Da dificuldade que esses homens héteros cis tinham de estabelecer conexões emocionais, né? De ter conversas mais íntimas, etc e tal. E aí eu fiquei pensando nas minhas amizades com outros homens gays, cis gays. E aí eu vi que a gente às vezes tem um pouco essa dificuldade também, né? Então, às vezes você tá meio malzão e você não consegue olhar pro seu amigo e contar pra ele. Porra, tá doendo, tá foda, tá difícil, tô precisando de ajuda. Não tá tão legal assim, olha, eu tô no rolê, mas tá uma merda. Então, eu sei que a gente tem uma dificuldade de confiar nas pessoas, né? Porque o que a pessoa vai fazer com aquilo que eu vou dar pra ela? Uma coisa tão íntima minha, né? Mas se a gente não tiver amigos também, né? Mas se a gente não tiver amigos com quem a gente possa dividir as nossas maiores dificuldades, pra que a gente tem amigo, pessoal? E também, eu acho que tem muito medo também, eu tenho muito problema de confiança, assim, de confiar nas pessoas. E eu acho que rola muito isso de, nossa, e se eu me abrir pra essa pessoa e ela usar isso contra mim em algum momento? Nossa, tipo, eu juro, já deixei... E aí, voltando só numa coisa que você tava falando de se abrir e tudo mais, eu acho que a gente tem muita dificuldade de se abrir porque justamente a gente viveu uma adolescência muito solitária. E então, por exemplo, pra mim é muito natural fazer tudo sozinho. Eu sou uma pessoa muito independente nesse sentido. Irmãs, eu sou igual a você. E tipo assim, cara, eu não sei pedir ajuda. Tipo assim, gente, eu tô passando mal de saúde, tipo assim, eu tô morrendo. E, cara, pra eu ligar pra minha mãe, juro, eu ligo assim pra minha mãe chorando, falando, caralho, tenho que ligar pra ela. Ainda olha e fala, ligo assim. Pra minha mãe ou ligo para o SAMU? Ligo para a minha mãe ou ligo para o SAMU? Eu só ligo pra minha mãe se eu estiver chorando de dor. Ô, gente, isso é muito nocivo, assim, sabe por quê? Demais. Porque eu fico vendo, por exemplo, eu acho que talvez o parâmetro seja errado, porque, enfim, mas... né, tem um ex da minha irmã, tem, tipo, muito, muito fofo, ele tem uma família muito bem estruturada nesse sentido, então, eu via que, tipo assim, acontecia qualquer coisa, tipo assim, mãe, preciso, sei lá, vou no mercado, quer alguma coisa, aí liga pra mãe, tipo assim, tudo é muito... Eles conversam sobre tudo, sobre coisas muito pequenas e banais. Né? Era, tipo, muito impressionante de ver. E eu nunca tive isso na minha família. Tipo assim, se eu tô morrendo, assim, cara, até eu falar pra minha mãe que eu tô morrendo, sabe? Então, eu tenho muita dificuldade de pedir e de me abrir pras pessoas. E eu acho que é muito comum, assim, eu fico olhando os meus amigos LGBTQIA+, enfim, queers, mais fácil. Queers. E a gente... dificilmente vamos em lugares muito profundos, assim, das nossas dores. Tipo assim, party all the time. Esses momentos acontecem quando a gente tá, tipo assim, muito louco, sabe? Tipo assim, bebeu demais, ou tipo, tá num momento muito de se abrir. Mas é muito específico. E aí todo mundo segura a mão e, tipo assim, chora. Mas eu sinto que as pessoas têm muito medo de se abrirem, porque eu acho que elas têm vergonha, ou talvez elas sintam que elas não vão ser compreendidas, ou elas sintam que né, isso será usado contra elas em algum momento. Exato. Mas, gente, a gente precisa se expressar, assim, tipo... A dificuldade, né, meu amor, inclusive ela é universal, gente. E eu acredito que as redes sociais tornaram essa dificuldade ainda maior, porque a gente consegue criar um novo personagem. Mas existe, sim, como o Igor tava falando, uma questão específica das pessoas queers, da gente ser mais fechado e ter muito mais medo de se expor, né? Não quer dizer, Mona, que você vai sair aí, porque todo mundo teve essa amiga, gente, que fala tudo pra todo mundo, né?
Pelo amor de Deus, não. Algumas pessoas não merecem entrar em contato com as suas cicatrizes, porque elas não vão conseguir te ouvir, te entender. É isso. E vão, de fato, usar isso contra você, né? E aí, infelizmente, no decorrer da nossa vida, a gente vai se deparar com essas pessoas. E aí tem uma cicatriz importante, que eu acho que as pessoas têm dificuldade de lidar com ela atualmente, que é partindo de uma experiência ruim com uma pessoa errada, e aí estou falando de experiência amorosa, eu sei. E aí meu pronto, Deus. tive uma experiência amorosa ruim, e isso se torna definidor do restante da minha vida. O resto da minha vida vai ser definido por aquela pessoa que estragou a minha vida e destruiu os meus sonhos. Pode ser traumática uma experiência como essa, mas ela não pode te impedir de conhecer novas pessoas, né? Nossa, que tem muita sim. gente legal no mundo. Tem muita Porque aí gente. eu fiquei imaginando aquela pessoa que é toda cicatrizada e ela se torna traumatizada. E aí ela não consegue mover a vida dela, ela fica estática naquele lugar de dor o tempo todo. Exato. Eu não sei porquê, mas relacionamento é o único fator, assim, da vida, um aspecto da vida que eu consigo olhar algumas coisas com um olhar meio nostálgico. Não nostálgico daquela coisa boa, ai, que delícia que foi, não sei o quê. Mas foi tipo, Mona, que Me fudi nessa época, nossa. situação, mas estou aqui belíssima. Isso vem com o passar do tempo também, né? Com o passar do tempo vem. Você olha e fala, caralho, velho, como você foi trouxa. Nossa, por exemplo, acho que muito. o relacionamento que eu falo bastante aqui, que foi muito traumático até. Eu nem sei se eu falei o nome da pessoa um dia. Acho eu acho que você não. sabe quem é, mas eu nunca falei. Eu sei quem é, mas você nunca falou. Esses dias eu passei por um lugar no centro da cidade. E Ele eu tava dando lá e te pra assustou. Vitor. Meu Deus. Já pensou? Foi quase isso. Porque eu passei por um lugar que não passava desde aquela época. Aí eu tava falando com o Vitor, nossa, eu me lembrei de um negócio que aconteceu aqui. Como eu fui otário. Só que aí depois eu percebi, tipo, que isso me deu certa malícia, assim. Sabe quando você começa a ganhar jeito pra lidar com o mundão? Claro. E é muito foda isso, né? Porque, tipo, pensando, será que você foi otário mesmo? Ou você só foi você? Não, e o com otário foi o certeza não. outro? Boa, Não, tipo, Igor, boa, né, boa. cara, é muito isso, né? Tipo, as pessoas falam, ai, Será fui que não trouxa. foi o outro que foi filha da puta? Fui trouxa, fui Fui emocionado, otário fui por idiota. amar? Não, Fui otário por cara. acreditar? Não. 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 A gente tem um programa só sobre essa história de que emocionada demais. E que a gente lacrou mesmo. Que é, você foi você. E a pessoa não isso. te entendeu. Quase sempre é isso. Mas às vezes você é uma doida. Então assim, tem situações que eu olho... Até com meu marido, coitado. Nossa, eu fui já bem doida. 5 anos, você vai melhorando. Tem situações que eu olho e falo, peraí, não. E aí vale refletir sobre isso. Fui eu mesma ou tava sendo doida? Às vezes você tava sendo doida mesmo. Porque você tava numa fase de vida ruim, você era muito inseguro, você tinha muita dificuldade de lidar com você mesmo naquela época, né? Então... E, cara, reconhecer isso, né? E reconhecer isso é muito importante para subir aquele degrauzinho do autoconhecimento e falar... Exato. Mona, tô doida mesmo. Amiga, queria te falar uma coisa. Tô numa fase que eu tô bem doida, né? Cara, eu vejo e é isso muito dentro bom. do meu relacionamento. Fala. Não, e é muito bom você estar numa relação que você pode ser honesto Exato. e pode falar assim, cara, eu não tô... Amiga, melhor amiga, não tô numa fase boa. Tipo, não quero Não falar tô com bem. você hoje. Tipo assim, ai, te respondo semana que vem. Por exemplo, a minha melhor amiga me mandou mensagem a semana toda. E, gente, eu tô numa fase assim que semana eu tô... que vem. Que eu tô, tipo assim, tá foda. Eu falei, amiga, tipo, eu não quero falar sobre isso. Próximo assunto, próximo tópico. E ela entende, sabe? Tipo, e eu acho Sim. que relações assim são as relações mais saudáveis que a gente pode ter. Aquele amigo que a gente pode brigar, discutir, falar, cara, não concordo, você tá errada. Porque eu não quero alguém que abaixa a cabeça, assim, sabe? Pra mim, tipo, e que me coloque nesse lugar de, não, você tá sempre certo, você é perfeito, você... Não, gente, tenho problemas, tenho questões... Eu erro pra caralho. Eu quero alguém que, tipo, me reflita isso, sabe? Pra eu crescer como pessoa. É a melhor coisa, gente. Tenham amigos assim. E o que eu ia dizer tem tudo a ver com o que você falou. E dentro de um relacionamento amoroso, aí como o meu casamento, a gente construiu uma relação em que a gente chega e fala, olha, não estou legal. Não é nada com você, tô aqui num drama, etc e tal. Esse tipo de honestidade, ela só vem também, de novo, com essa palavra mágica e muito difícil que é autoconhecimento. Então, você consegue identificar o que você tá passando e não transferir para outra pessoa, né, essa dificuldade, não tornar a culpa da pessoa aquilo que é só seu.
Isso, gente, é maravilhoso quando acontece. Mas quase sempre a gente mandou alguém tomar no cu, depois se arrependeu e lembrou que não era culpa da pessoa. Isso acontece o tempo todo, assim. Quantas vezes a gente não se vê numa situação em que, né? Poxa, velho. Inclusive... E aí você fala desculpa, gente. Inclusive... Fala desculpa. Inclusive, uma coisa que o livro também fala um pouquinho, meio que sobre se perdoar. E a gente tem falado aqui no programa sobre situações que acontecem com a gente, né? Mas eu queria saber como vocês lidam com erros feitos por vocês, principalmente com as outras pessoas. Vocês se perdoam fácil? Não. Claro que não. Fala você, Igor. Como é o seu processo de lidar com o erro com as pessoas? Conta pra gente. Você já foi lixo, boy lixo? Aqueles, né? Ai, que horror! Começa já fui. De frente com o Gabi agora. Eu não vou dizer que eu fui boy lixo, porque eu não... Tipo, eu já fui muito, eu viu, já gente? me comportei muito mal dentro de uma situação que eu não sabia como me comportar. Eu acho que eu tive um comportamento muito ruim. E aí lá na frente eu entendi, cara, você foi muito bosta aqui. E aí conversei com a pessoa, tipo assim, a gente se resolveu. Mas eu me puno muito, assim. Eu sou o meu maior inimigo, juro. Eu, tipo assim... Por que a gente faz isso, né, cara? Cara, tipo assim, juro, eu tenho uma cobrança, assim, muito excessiva sobre mim mesmo. Essa questão, o Ti falou uma coisa muito interessante de, tipo, por ser queer, né? Eu tinha que. Até hoje eu acho que eu trabalho muito pra validar os meus pais, pra ter validação dos meus pais. Tipo, porque eu lembro que a minha mãe falava assim, nossa. Eu tinha medo de me assumir pra minha mãe e o discurso era, ai, eu não quero que você, tipo, ela tava querendo dizer que toda pessoa, todo gay acabaria na prostituição, era tipo mais ou menos esse pensamento, Meu assim. Deus. Tipo É assim... bastante comum esse pensamento ainda tipo hoje, assim, viu? ainda hoje, tipo assim, ai, não quero que você... eu lembro que ela falava assim, eu só quero que você estude, que você tenha um bom emprego, tipo assim, pra compensar o fato... A gente cresce ouvindo isso, pra compensar. Pra compensar. Então, a gente tem um episódio sobre isso. Tipo, até hoje na minha cabeça, gente, eu tenho que trabalhar muito pra validar essa opinião dos meus pais. Eu me cobro muito e tenho muita dificuldade de lidar com os meus próprios erros, mas eu tento esclarecer tudo que eu posso, assim, com as pessoas com quem eu erro, porque, tipo, eu não consigo ficar, assim, sedimentando os meus erros. Tipo assim, eu acho que é uma postura muito de quem não tenta entender onde errou, sabe? Tipo, por exemplo, vou falar da minha relação com a minha irmã. A gente briga... Ela é mais nova ou é mais velha? Mais velha. E mais aí... velha. Eu tenho dificuldade de pedir ajuda, ela também tem dificuldade de pedir ajuda, e eu confesso que, às vezes, eu tenho muita dificuldade de falar, cara, eu errei. Ou, tipo, eu tenho muita dificuldade de... Pronto, essa semana aconteceu uma coisa muito engraçada. Eu falei, Karen, eu mandei um link de um show, falei, compra esse ingresso pro show, pro festival que a gente vai. E ela não comprou. E aí, tipo assim, ela veio tentar me culpar. Vamos perder a Erykah Badu, gente, que errado. E aí ela, tipo, tentou jogar isso pra cima de mim e eu já entrei num embate com ela, já fui falando um monte de coisa. E aí depois eu li tudo, eu falei, nossa, que desnecessário. Aí apaguei tudo, falei, não, tá tudo bem, respira. Tipo, porque eu já ia gerar ali um caos completamente desnecessário. Então, tipo, eu acho que são esses erros e essas arestas que eu tô tentando aparar e tô tentando, tipo... Fala, não, tá, tipo, não vou entrar nisso aqui, ou, tipo, Karen, desculpa se eu falei, se eu fui grosso com você, se sou grosseiro, tipo, vambora, passou. Porque, tipo, acho que é isso, assim, é diálogo, é honestidade. E é muito mais produtivo mesmo a gente pedir desculpa e bola pra frente do que ficar se martirizando, né? Eu queria voltar numa coisa aí no meio dessa sua última fala, que às vezes eu me vejo com a sensação de que a gente não pode simplesmente existir como pessoa queer. Eu só quero existir. Então a gente tem que colocar como um transformer vários acessórios para validar a nossa existência. Então você tem que ser o melhor escritor, o melhor funcionário, o melhor aluno, o melhor inquilino, a pessoa mais decente do condomínio, para validar a sua existência como pessoa queer, enquanto você às vezes a gente só quer existir naquele espaço, só quero ser eu, né, com as minhas falhas e com os meus erros. Então acho que muitas vezes a gente empresta coisas externas para preencher um espaço vazio interno, que é o de acreditar que a nossa existência é válida. O simples fato da gente existir já é ótimo, tá ótimo. E você existe como pessoa queer. Você não precisa ser perfeito, você não precisa ser incrível, você não precisa ser rico. Você existe, né? E tudo que vier de fora e que você conquistar, parabéns.
Mas enquanto a gente não se vê como merecedor dessa existência, entende que ela é válida, né? Porque muitas vezes o mundo nos diz exatamente o contrário, nos trata como cidadão de segunda, terceira, quarta, quinta, sexta classe, a gente vai se perder. E aí a gente vai buscar fora coisas que tem que vir internamente. E eu entendo que essa dificuldade exista, porque a mensagem que o mundo passa é exatamente o contrário. E é foda de que a gente é menos. E você acaba vivendo uma vida que não é sua. Sabe quando você se dá conta, assim, você, tipo, tá lá vivendo sua vida, aí você para. Isso já aconteceu comigo. Eu falei, cara, eu não tô fazendo nada do que eu gostaria de estar fazendo. E aí, tipo, você vai prestar atenção, tá, mas por que você tá fazendo? Ah, porque minha mãe quis, porque tem a expectativa de Falaram fulano. Que era bom. Porque a expectativa de ciclano. E aí, tipo assim, você acaba gay entrando... É assim. E aí você acaba entrando num vórtice, tipo assim, de, cara, eu não tô vivendo a minha vida como eu deveria estar vivendo, sabe? Isso é muito frustrante. Demais, demais. Então, e é uma armadilha bastante recorrente na nossa comunidade. Meu amor, eu acho que você tem que vir gravar mais programas com a gente. Essa conversa foi muito gostosa. Por favor. Adorei, viu? Recebi o livro, vou ler aqui. Muito e aí gostoso. vou indicar no programa que eu quero comentar depois que eu terminar. Por favor, por favor. Vamos entrar no nosso bloco de dicas, gente? Vamos. Podemos, Dantas? Podemos. Querido, você quer falar do pode. livro? Você quer dar outra dica? Fica à vontade. A gente também pode começar e você dá a dica por último, se você preferir. Tá bom, eu posso começar. Gente, leiam Texto para Tocar Cicatrizes, tá? Acho que é um livro de poesia que vai falar muito com você, falar muito sobre relacionamento, questões existenciais, angústias, crises e dramas, que eu amo um drama. Mas eu quero muito indicar uma série, todo mundo tá falando dessa série, obviamente. Qual que é? Mas The White Lotus eu amo, gente. Mona, pode indicar. amo. Pode indicar. Gente, Ontem eu pensei eu em e o indicar de Bruno novo, passamos seriamente. 2 horas Gente. discutindo sobre o que é essa série. Gente, essa tão série. boa que é. Não, cara, é muito bizarro, né? Porque eu acho que fala sobre branquitude, sobre o que brancos fazem. Total. Mas é muito. Sabe uma série que você acha que não tá acontecendo nada, mas tá acontecendo tudo? E aí, Nossa, tipo, é sim. isso. Não tá acontecendo nada, mas aí, tipo assim, as coisas vão se conectando, que você fala, caralho, alguma bosta vai acontecer. E você fica muito tenso por causa disso. Então, eu super recomendo essa série. E tem uma outra série. Essa série é um tratado socioeconômico, gente. É tipo assim, icônica. O casal hétero branco opressor ali, aquela figura tremenda, né? A tentação com a qual os personagens... Todo mundo é corruptível? Cara, é muito louco pensar. Eu me pergunto, todo eu não mundo sei é se vocês corruptível? viram, eu não sei se vocês viram isso no Twitter, mas tem os dois casais, né? O casal que é considerado mais fútil e tem esse casal que é considerado, nossa, eles são incríveis. E aí Muito a elevado. crítica era justamente, nossa, será que esse casal que é tão elevado, eles são tão elevados assim, porque eles são tão superficiais quanto esse casal que é fútil? Gente, juro. Mas eles vivem E, a na crise. verdade- Eles propõem a situação de crise. A Aubrey Plaza e o outro. Porque eles propõem a situação de crise que é... Ué, você vai ter uma visão crítica fazendo parte desse mundo? Peraí, Exato. Mona, qual é a E tua? na verdade, no último episódio, a gente vê que a Ó, menina spoiler, loira... se Ó, você spoiler, não eu viu o não último assisti, episódio... eu não vi Calma, ainda. gente, deixa eu falar. Eu não vou entregar Escola Felipe nada. Cruz Vai de fazer podcaster, hein? Escola Felipe A Cruz gente de podcaster. descobre, a gente percebe no último episódio que a loira tá à frente. Tá Não, à ela é frente. icônica. Gente, aquele diálogo Ela que ela pegou a Aubrey teve. Plaza no pulo. Aquele diálogo que elas tiveram naquele palácio lá, que elas foram pra aquela viagem, que ela falou assim, cara, eu sei o que ele faz. Tipo assim, eu tenho aqui minha bolsa de marca, Mas- eu tenho meu dinheiro, mas não te dá- eu tenho tudo que eu quero. Ali eu me identifico com a personagem da Aubrey Plaza, porque me dá um nojo de pessoas tão... Essas pessoas são tão privilegiadas, que elas são tão cheias de si, que nada mais importa, elas fazem o que elas quiserem. Mas eu acho que eu sinto Elas são donas de todo mundo. Mas eu sinto na outra que ela às vezes ela meio que projeta um desejo de ser igual. Sabe? Então eu amo que a série coloca. Isso é muito. Isso é muito bem colocado. Tipo assim, você fica, nossa, mas será que ela é assim porque ela é realmente muito crítica e ela é tipo a boazinha, ou porque ela, de certa forma, queria estar na posição da outra? Tipo assim, cara, juro, a série é muito boa. Muito boa. Demais. Adoro. Toda vez pode indicar o White Lotus quando vier aqui, porque sempre gera uma discussão nova, gente. E eu queria, por último, indicar uma série que eu Fala. acho que foi uma das melhores séries que eu achei na minha vida. Em especial, os últimos 3 episódios dessa série foram os 3 melhores episódios que eu acho que eu já vi na minha vida, de modo geral, que é As Garotas do Fundão. Cara, é uma série... É legal. Gente, É legal. amigo,
É Eu vou até perfeita, abrir pra não porque esquecer aqui. por favor, porque fala sobre a história de 5 meninas. Não vou dar spoiler, tá? A história do trailer. E uma delas tem Sim. câncer e elas vão fazer coisas, tipo, um último desejo de cada uma. Então elas vão realizar 5 desejos que, cara, são os últimos desejos de suas vidas. E aí a série embarca numa narrativa de falar sobre questões existenciais. A gente tava falando que, né, da dificuldade que a gente tem de se abrir, e é uma série muito onde as personagens são muito honestas sobre o que elas sentem. Então, tipo, elas Ah, fazem que coisas legal. absurdas e, tipo assim, no final você fica, tá, mas quem tem câncer? E aí, tipo, ai, juro, cara, eu chorei demais. É uma série perfeita, muito boa. Tudo passou pra mim, eu falei, Assistam, será que eu vou ver? Será? assistam. O Arrasou, quarto, amigo. o quarto episódio é, tipo assim, de uma maestria. Os recursos técnicos que eles usam, assim, pra contar a história. Tipo, eles fazem uns paralelos e aí eles. Cara, juro, é perfeita, perfeita, perfeita. Já Só quero assista. ver, gente. As Garotas do Fundão está na Netflix, pelo que eu vi aqui, né, Igor? Isso. Gente, eu tenho que sair, que eu tô aqui já em clima de final de ano, com 1 milhão de coisas Você vai gravar com a acontecendo. Jamile, que eu sei. Vai lá. E eu termino o programa aqui com o Igor. Fechou. Beijos, muito obrigado por ter vindo, Igor. Beijo, Foi baby, incrível o obrigado. programa. Eu vou continuar lendo o livro Por favor, pra, me né, conta cutucar depois. um pouco as minhas cicatrizes, porque, meu Deus. Tchau, Beijo, lindeza. gente. Boa Beijo, gravação. Ti. Dá Bom um final beijo de na semana. Jamile. Gente do céu, o Felipe Dantas saiu pra gravar o show de Jamile e nos silenciou. Denúncia, tentando silenciar duas gays. Igor, obrigado por voltar pra gravação, só pra gente encerrar, tá, meu amor? Imagina. O Igor tinha acabado de dar a dica dele e eu queria dar a minha também e ler o comentário de vocês antes de terminar. Gente, eu assisti ontem na Disney Plus o show de despedida do Elton John. Porra, foi muito legal, gente. Eu sou super fã do Elton John, vocês sabem. E o Elton John não vai mais se apresentar, ele vai se aposentar, ele tá com 76 anos. E aí a Mona sabe fazer dinheiro, vendeu essa despedida pro Disney Plus. E aí ele canta, obviamente, os maiores clássicos. Mas duas coisas me chamaram muita atenção, né? E eu fiquei muito reflexivo sobre isso. Fora ele estar em excelente forma e cantando muito bem, a primeira é, poxa, que foda, né? Esse cara, um homem gay que foi um astro mundial, que é um astro mundial com 76 anos. Então, o tanto de porta que ele não abriu, eu acho importante considerar isso. E o quanto ele não sofreu também, né? Por ser um homem gay nessa indústria que ainda é super preconceituosa. E a segunda coisa que eu achei muito legal é a licença que ele dá para as pessoas, de forma geral, se divertirem e curtirem. Então, assim, você vê as imagens da audiência e da plateia, tá todo mundo montado, de óculos do Elton John. Então, Mas sabe como se ele desse uma carta branca? Hoje você pode ser feliz, que ninguém vai falar nada? Então, eu achei esse astral do show muito bom. A Dua Lipa aparece, e também a Kiki Dee, que gravou Don't Go Breaking My Heart, também aparece numa... É raro, né? Fazia tempo que eles não se apresentavam juntos. Então tá lá no Disney Plus. A despedida é no estádio do Dodgers. Esse é um show clássico do Elton John de 75, que é aquele que ele usa o uniforme dos Dodgers. Muita gay no Halloween sai com esse uniforme aí, fantasiada de Elton John, que eu já vi. Então vale muito a pena, gente. Muito legal, vai lá ver, tá? E aí, vou ler os comentários de vocês. Vamos ver o que vocês falaram sobre o último episódio. Ó, a @nerdputa, meu filho. Meu Deus, sobre o tema de férias, sou uma fusão do Twitter e do Dantas, entre a vontade de não fazer nada e o medo de deixar alguém no meu lugar. É, meu filho. O Adriano comentou, na retrospectiva do Spotify, só deu E aí Gay podcast como mais ouvido. Arrasou, lindo. E a Wake, poxa, meu amor, eu nunca viajava de férias porque não tinha companhia. E aí fiz 30 anos e decidi me dar uma viagem de presente. Muito bem, tem que sair de férias, gente, tá certo. Você saiu de férias esse ano já, Igor? não. Vai sair? Não mais, Não, estamos em também. dezembro, né? Não. Cara, Tem férias tá planejadas? uma coisa. Não. Cara, desde quando escritor tem férias? Tipo assim, gente, eu não Não costumo há ter paz. férias. Não há Não paz. há paz. Ô, meu amor, tem que tirar alguns dias de descanso. Tenho, Do preciso. contrário, como que você vai continuar produzindo coisa boa? Preciso mesmo. Querido, mais uma vez, muito obrigado por ter gravado com a gente e por Pô, eu ter amei por ter demais. voltado para finalizar o programa e não ter me deixado sozinho aqui. Imagina, eu tava aqui no computador, foi tudo, gente. Muito obrigado, assim. Eu amo ter esse tipo de conversa, eu sinto que a gente não tem com muita frequência, sabe? Então, fico muito feliz de poder conversar sobre essas pautas, assim, que são importantes, né, pra gente, pra nossa E le- cabeça.
Que legal que você se sentiu à vontade, a ideia é essa, eu também fiquei muito à vontade de conversar com você. Você é um menino muito talentoso e inteligente, parabéns pelo seu trabalho, viu? Imagina. Gente, Igor Imagina. Pires está com um livro novo, Textos para Tocar Cicatrizes. Tá babado, vai lá comprar, vai ler. Marca a gente se você tá lendo que a gente quer ver. Um É isso, beijo, gente. bom Beijo. fim de semana para vocês. Lembrando que esse podcast é um podcast G-Show, disponível na Globoplay e na sua plataforma de áudio preferida. Nosso programa de apoiadores está no ar, tem um link aí para você apoiar. Vídeos de 3 programas e um grupo exclusivo para quem apoia esse podcast. Aproveitem o fim de semana, terça-feira que vem a gente está de volta. Um beijo, valeu, Igor. Valeu, gente. Beijo.